Tudo bem com vocês aí? Como tem passado esses dias, esses tempos, esses períodos, esses desafios? Nem bem acabou a pandemia, já vem uma guerra. Há muito tempo nós estamos precavidos, estamos na expectativa mesmo de grandes provações, grandes fatos, não é verdade? Temos uma expectativa distorcida, mas é inegável que todos temos uma expectativa de grandes fatos, grandes ocorrências que iriam acontecer nesses tempos. Não é? Fomos alertados por diversos profetas, Nostradamus, a profecia maia, mas principalmente por Jesus Cristo, no chamado sermão profético. Mas para além disso tudo, todos nós, antes de encarnarmos nessa vida, certamente fomos avisados, preparados, capacitados para bem enfrentarmos esses momentos que são muito mais do que definidores desta vida, mas são definidores das muitas vidas, dos muitos séculos que virão das nossas vidas. Deus dá sempre oportunidades novas, não existem castigos e recompensas eternas, como a teologia tentou nos convencer, mas sim, para os próximos muitos tempos, o que fizermos agora é que dirá se vamos para um lado, se vamos para o outro. Todos sempre como uma boa escola, colocando os alunos nos ambientes, nas turmas e perante os desafios para os quais eles estão mais necessitados, mais habilitados. A imagem de uma escola perfeita é muito adequada para entendermos o mecanismo, o funcionamento das coisas nessa transição planetária. Uma escola ao final do ano forma uma figura muito interessante para entendermos como se darão, como tem se dado e como devem se dar as coisas ainda daqui para frente. Não é? Se a gente vai lá no chamado sermão profético, por exemplo, em Mateus 24, porque o sermão profético ele é contado de maneiras diferentes por diferentes evangelistas, nós vamos ter uma série de eventos que são previstos por Jesus para esses tempos. Ele fala das guerras e rumores de guerras. Por que Jesus falaria em rumores de guerras? É um mistério, né? Guerras todo mundo sempre soube, e infelizmente em todos os quadrantes, em todos os tempos, sempre soubemos bem o que é uma guerra, mas rumores de guerra? Por que rumores de guerra seria algo que mereceria uma citação de Jesus sobre esses tempos? A minha maneira de ver, quando falava de rumores de guerra, a falta de terminologia melhor, porque o fenômeno não existia ao tempo de Jesus, ele queria se referir ao terrorismo, que é uma estratégia onde exatamente se deixa o inimigo, uma certa coletividade, um país que se pretende atingir, tenso,
sob constante expectativa, pela ação exatamente desses rumores de que aconteceria isso ou aquilo. Rumores de guerra pode sim muito bem significar terrorismo, algo desconhecido para o que sequer havia palavras naquele tempo. Pois além das guerras, dos rumores de guerras, o que mais prevê Jesus? Fomes, grande assolamento por parte na forma das fomes, pestes, também ao tempo de Jesus não havia a palavra pandemia. Peste era uma doença de rápida propagação que atingia grandes coletividades. Terremotos em vários lugares. Diante dessas notícias de que todos nós de alguma forma temos noção, a alma humana, especialmente a alma dos encarnados nesses nossos tempos, fica realmente sobressaltada, apreensiva. E quando eclode, depois de tantas décadas de guerras localizadas, quando eclode uma situação como essa da Ucrânia, um conflito que envolve tantos países indiretamente, um conflito em que se fala novamente do uso de armamento nuclear, o que não se falava já há muitas décadas. É um estopim para que dentro de nós se incendeie ainda mais os nossos sentimentos, as nossas apreensões, o nosso medo. O que fazer nessa situação? O próprio sermão profético nos fala, e Jesus nos dá algumas dicas. Por exemplo, não há dúvida de que todos nós queremos saber, diante desses eventos citados por Jesus, onde será, como será, o que devo fazer para salvar minha pele. Todos os anos, todos os períodos, em todos esses tempos, especialmente, são consultados videntes, astrólogos, os profetas modernos, para que possamos saber, em busca dessa informação de onde acontecerá, quando acontecerá, o que eu devo fazer para sair livre dessa. A respeito disso, Jesus nos falou assim, como abrimos hoje ao acaso, o capítulo 63 desse livro, Prudente a Saúde segundo Jesus, que pega exatamente no Evangelho de Lucas a orientação de Jesus a respeito da nossa atitude na transição planetária, nos eventos de fim dos tempos, que nunca, aliás, Jesus falou de fim do mundo, nem no sermão profético, nem no Apocalipse. Nunca se falou de fim do mundo, mas de fim dos tempos, de fim de uma era, como revelaram os Espíritos sobre a transição planetária, como falou a profecia maia, sempre o fim de uma era. E isso, na verdade, não tem nada de terror, não tem nada de amedrontador, ao contrário, de libertador, porque uma era marcada por corrupção, terrorismo, guerras, pedofilia,
tantos abusos de tantas formas, tantas violências de tantas formas, crime organizado por todo lado. Essa era efetivamente tinha que acabar. Disso não pode haver dúvida, não é mesmo? É uma grande notícia que essa era acabe, ainda mais porque todas as previsões falam que depois os tempos seriam e serão muito melhores. Pois nessa passagem aqui, Jesus fala: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, veja se isso não fala para a nossa atitude. Vigiaria e não deixaria minar sua casa. Claro. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Vejam se não é interessante para todos nós pensarmos a respeito dessa situação. O religioso de todos os tempos e ao tempo de Jesus, que foi objeto de grande preocupação do Mestre, se caracterizou sempre por duas atitudes. Por uma atitude externa para os outros e uma atitude interna para si mesmo. A respeito disso, Jesus fala dos sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão, do cuidado que devemos ter com os fariseus que colocam nos ombros dos outros pesos que eles mesmos jamais pensaram em carregar. É, como ele denomina, a hipocrisia. A hipocrisia. Não deixa de ser hipócrita nós querermos saber a que hora vão acontecer os fenômenos, as grandes provações definidoras da transição planetária. Por quê? Porque quem quer saber isso, quer saber como agir exatamente naquele momento. O que não deixa de ser uma adequação, um fingimento, uma hipocrisia. A nossa preocupação deve ser com a atitude que nós temos, com os valores que nós construirmos. E valores não são construídos de improviso de uma hora para outra, para um certo momento, um certo lugar. Valores precisam ser construídos, precisam ser consolidados em nossas almas, para aí sim, no momento da emergência, no momento da eclosão de fatos, eles consolidados em nossas almas, propiciarem as melhores atitudes, as melhores ações. Então a nossa preocupação deve ser muito menos de quais eventos, em quais lugares, em que momentos vão acontecer, mas principalmente qual é a nossa atitude, como nós estamos em termos de valores, como nós programamos nossas almas, nossas mentes, para assim, aí sim tomar boas decisões. São valores que as grandes ferramentas de tomar boas decisões. São os valores que nos falam do certo e errado, do bem e do mal, do que convém e do que não convém. Então, diante disso, as orientações de Jesus no sermão profético sobre as nossas atitudes falam assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Claro que é uma linguagem simbólica, porque os montes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, foram os lugares por excelência onde as grandes revelações aconteceram. Vejam vocês que o Monte Sinai
foi o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Evento central do Antigo Testamento. Foi também no monte em que Jesus recebeu o Sermão do Monte. As bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, considerado pelos mais eminentes estudiosos como o coração do Evangelho. Fora isso, foi também no Monte Tabor que Jesus teve um encontro com Elias e Moisés, já falecidos. Um encontro histórico, um encontro revelador, um encontro que nos fala até hoje da importância da comunicação com os mortos para a nossa orientação, para a consolidação dos nossos trabalhos, das nossas vidas. Porque foi isso que Jesus fez, uma sessão de comunicação com os mortos, já que Elias e Moisés já eram falecidos de muito tempo. Os montes, o Monte das Oliveiras, o Monte do Gólgota, onde Jesus terminou o seu trabalho. Tivemos aqui um problema na transmissão e vamos tentar retomar no Facebook, como retomamos no YouTube. Então, tivemos um problema na transmissão, retomamos aqui, lembrando sempre e convidando a todos a entrar no nosso canal do YouTube, com o mesmo nome que está aqui, Maurício Zomignani, porque lá vocês encontrarão não só essas lives do Oração Ação, as lives de palestra dos domingos, mas também estudos diários sobre o Evangelho de Jesus. Então nós falávamos aqui da primeira orientação de Jesus, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. E lembrando que os montes simbolizam no Antigo e no Novo Testamento todos os momentos das grandes revelações, das grandes inspirações. É no alto dos montes que foram nos dadas as maiores, as mais altas revelações. Então nós, em primeiro lugar, nos momentos da transição planetária, devemos nos manter nas mais altas vibrações. E por isso nós saudamos a todos que se reúnem aqui nessa iniciativa de orar, porque oração-ação não deixa de ser um monte simbólico desses referidos por Jesus, que nos estimula a buscarmos nas crises, nas tensões, nas guerras, as melhores vibrações. Continuando as instruções de Jesus, ele diz: quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver elevado não deve baixar sua vibração. Quem estiver pensando nas coisas espirituais não deve pensar nas coisas materiais. O que, aliás, diga-se de passagem, é fonte de preocupação de muitas pessoas. Como preservar meus bens, como não ter grandes perdas nos maiores eventos da transição planetária. A orientação é clara, não é? E continuando Jesus, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Estar no campo, numa sociedade agrária, pastoril, como era a sociedade do tempo de Jesus, simbolizava o trabalho. A importância de nós continuarmos trabalhando, não importa o que aconteça. Porque a pior das atitudes é a paralisia,
grande ameaça que nos ronda por causa do medo. Mais até do que o trabalho, Jesus nos concita em outras passagens ao serviço, dizendo que nós devemos nos abrir a toda espécie de serviço aos pequeninos do mundo, aos doentes, aos presos, aos famintos, aos sedentos e aos estrangeiros, palavra que no nosso tempo seria traduzida como esses exilados do seu próprio país, esses fugitivos, como tantos têm ocorrido na guerra. Então, servir aos pequeninos, mantermos em elevada vibrações, nos desapegarmos das coisas, trabalhar e servir, são as instruções de Jesus. Tudo isso é muito mais importante do que onde vão ocorrer as tragédias, como vão ocorrer, quem vai atingir, quando elas vão ocorrer. Preocupemo-nos com a nossa atitude. E para termos boa atitude, preocupemo-nos agora em consolidar na alma os valores mais importantes. A compaixão, o serviço, a capacidade de elevar a nossa vibração pelas orações nos seus diferentes formatos, são as recomendações do Mestre. Então sirvamos no que nos compete nesse momento, que é através da oração, mas buscando no restante da semana, no restante do dia, todas as oportunidades de servir através da ação concreta. Passamos então à reciclagem do lixo espiritual, que é a base de toda a atuação das sombras na Terra. Reciclemos o lixo do mundo, o lixo espiritual do mundo, como uma pessoa que limpa a sua casa, para que afaste do seu ambiente doméstico baratas, ratos, moscas. Nós também devemos limpar as nossas casas, limpar as nossas almas do mundo, e limpar o mundo desse lixo espiritual que irresponsavelmente nós temos acumulado. Para isso, temos descoberto na oração de São Francisco uma poderosa máquina de reciclagem de lixo espiritual. Vamos juntos? Senhor, fazei de mim, fazei de nós, fazei de cada uma das pessoas aqui reunidas, instrumentos da paz de Deus. Onde houver ódio, em nós, nas nossas famílias e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, em nós e no mundo, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, tanto dentro quanto fora, que nós levemos a união. Onde houver dúvida e medo, que nós levemos a fé. Onde houver erro, assim dentro quanto fora, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós nos enchamos e transbordemos de esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, e há tantas trevas em nós e entre nós, que nós levemos a luz.
Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, superando o egoísmo e avançando para o amor, porque é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, é promovendo, é ajudando, é servindo na transformação dos outros, dos necessitados, dos pequeninos, do mundo, que nós seremos também transformados pelos agentes do Cristo, pelos anjos de guarda, pelos agentes da luz, no sentido da vida eterna. Graças a Deus, um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela companhia, Mônica, Andréia, Maria Lúcia, Mônica Silva. Uma pena termos tido os problemas de conexão hoje, no meio da live caiu o vídeo, mas estamos juntos. Resiliência é a palavra do momento, adaptação. Nada pode vencer a alma de boa vontade. Assim, paz. Não importa os conflitos que aconteçam à nossa volta, seja por causa da guerra na Ucrânia, seja por causa das eleições, conflitos em família, problemas no trabalho. E toda essa desgraceira que os meios de comunicação e que as redes sociais e que as pessoas repercutem e trazem até nós no milagre da multiplicação do veneno. Não importa nada disso. As pessoas de boa vontade estão imunizadas. Como proclamou Jesus, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus, muito obrigado por tudo. Tomara que vocês tenham conseguido aproveitar de alguma forma esse momento nosso. Grande abraço, até a próxima.